Bom dia a todos, que a paz e o amor de Jesus possa nos envolver agora e sempre. Nós estamos novamente aqui falando sobre a doutrina, em nome do Mensageiros da Luz, Associação Espírita Kardecista, da cidade de Bom Jesus dos Perdões, na Avenida Santo Agostinho, 817. E nós trazemos, através do conhecimento da doutrina, a boa nova de Jesus. Porque Jesus disse aos seus apóstolos, aos seus discípulos: ide e pregai. E é o que nós temos que fazer, é divulgar aquilo que é bom, é divulgar as notícias do Evangelho de Jesus, porque por mais que a gente ache que sabe tudo, a gente vê que não sabe nada. E hoje em dia nós precisamos muito do conhecimento doutrinário, do conhecimento evangélico, para que a gente possa levar adiante, melhorar um pouco, não só a nossa vida, mas a vida do nosso próximo. E nós vamos falar um pouquinho sobre a doutrina, codificada por Kardec. E a base fundamental da doutrina é a existência de Deus, primordial, porque sem Deus nada existiria. A pluralidade das existências, porque sem a pluralidade das existências, Deus não seria justo, porque a partir do momento que nós temos uma só existência, nós cometemos muitos erros, muitas falhas, e terminou ali, acabou. E os crimes que cometemos, e os erros que cometemos, as falhas que cometemos, como ficaria? A justiça de Deus, através da pluralidade das existências, vem nos demonstrar a verdadeira justiça de Deus, e o que nós vamos falar daqui a pouquinho. A pré-existência e a persistência eterna dos espíritos, outra base muito forte, muito significativa para nós espíritos encarnados. A intercomunicação entre encarnados e desencarnados, recompensas e penas como consequência natural dos atos praticados, progresso infinito, comunicação universal entre os seres. Então vamos por partes, A existência de Deus, ela não pode ser questionada, porque se questionarmos Deus, vamos ter que questionar o universo, questionar a vida. Nós vemos hoje em dia, temos excelentes cientistas que criam, produzem, tentam de tudo, mas qual é o cientista que conseguiu com seus próprios meios criar um ser? É só Deus, nosso Pai, que criou o nosso espírito, criou o universo para que nós, espíritos imortais que somos, pudéssemos dar continuidade no nosso aprendizado, na nossa evolução. Então, se nós questionarmos Deus, nós teremos que questionar a nossa própria vida, porque quem nos criaria, senão Deus? A pluralidade das existências, meu Deus, como se a gente fosse pelas penas eternas, como muitas doutrinas pregam, que você cometeu um erro, você não entra no céu. Se você for bom, você vai para o céu. Aí nós perguntamos o seguinte: por exemplo, uma mãe, ela ensinou seus filhos da melhor forma possível. E sempre, nem todos os filhos, nem todas as pessoas são iguais. Aliás, somos seres únicos no universo, não existe ninguém como nós. E essa mãe ensinou, educou, mas um dos seus rebentos
se desvia do bom caminho. E o que acontece? Ela morre, vai para o paraíso, mas ela sabe da pena. Se o filho foi para o mau caminho, ela sabe que ele está condenado. E se ele está condenado, ele não irá para o céu. Agora, essa mãe será feliz estando no paraíso e o seu filho queimando no fogo eterno? Logicamente que não. Onde está mais a justiça de Deus? Separando esses seres ou dando oportunidade para essa mãe resgatar esse filho? Para essa mãe trazer esse filho para junto de si e dar continuidade na educação, no auxílio, na transformação desse filho. Então, é uma coisa para a gente também parar e pensar. A pré-existência e a persistência dos espíritos eternos. Nós ouvimos muito falar em santos, em espíritos que nos auxiliam. É muito interessante também, no interior principalmente, fala-se muito, né, de casas mal assombradas, de pessoas que viram espírito, que viu fantasma, que viu isso, que viu aquilo. Como se não existisse o espírito? Como haveria essas manifestações? Então, esses espíritos, eles vêm nos comprovar todo o ensinamento de Jesus. Porque Jesus cansou de dizer: o meu reino não é deste mundo. A casa do Pai existem muitas moradas. Então tudo isso para nos incentivar, para nós sabermos que o nosso espírito é imortal e que o nosso espírito irá caminhar para a luz. E também a intercomunicação entre encarnados e desencarnados. Aí nós voltamos lá atrás na Bíblia, né? Tempo de Abraão. Um anjo não apareceu para Abraão dizendo que Sara, sua mulher com mais de 100 anos, estéril, iria ter um filho? Depois, Tobias na estrada, não teve um anjo que o acompanhou durante toda a trajetória? Maria, a concepção de Jesus não foi anunciada pelo anjo Gabriel? O que são, se não espíritos? E os santos da nossa época, o que são, se não espíritos desencarnados, espíritos elevados que retornam para nos auxiliar? Porque só os bons iria persistir? Ou Deus daria a oportunidade para todos nós, espíritos imperfeitos, alcançar a perfeição? Recompensas e penas como consequência dos nossos atos. Então, se a gente for parar e analisar que é muito importante a nossa evolução, que é muito importante a gente se conscientizar que aquela lei, olha, você faz isso que eu te dou aquilo, em espírito não existe isso, porque nós não podemos negociar com a nossa própria consciência. Porque Deus, ele não fica marcando ninguém para dizer, ó, você errou aqui, você vai pagar com isso. Não. A nossa própria consciência grava todos os nossos atos e nós, consequentemente, vamos planejar a reencarnação necessária para a nossa evolução. O progresso infinito. Nós fomos criados simples e ignorantes, mas todos destinados à perfeição. Então, quando nós quando nós buscamos entender o que é reencarnação, o que é ressurreição, né? Que nós buscamos essa evolução, Deus nos criando simples e ignorantes, mas nos deu o infinito como meio de melhora. Então nós vamos em cada encarnação nos melhorando pouco a pouco para poder alcançar a perfeição, porque somos destinados à perfeição. Aí a gente fala, né?
poxa, mas como nós vamos alcançar a perfeição? Eu tenho tantos defeitos, eu sou isso, eu sou aquilo. Só que nós precisamos também parar e analisar que se nós já reconhecemos os nossos erros, já temos um grande passo, porque reconhecendo nossos erros, a gente volta em nossos passos para melhorar, para estudar, principalmente conhecer Jesus, porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus, ele nos diz no seu Evangelho: ninguém irá ao Pai senão por mim. Então, nós temos essa oportunidade e nós aprendemos como? Esperando grandes fatos acontecerem? Não. Aprendendo no nosso dia a dia, aprendendo a nos conhecer em primeiro lugar. Sócrates disse: conheça-te a ti mesmo. E Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E vamos nos libertar do quê? Senão dos nossos próprios males. Porque é muito interessante também, quando a gente fala no Pai Nosso: Senhor, livrai-me de todos os males. Nós automaticamente projetamos esses males externamente. Só que na realidade, nós deveríamos pensar: Senhor, livrai-nos de todo o mal que existe dentro do nosso coração, o mal que existe dentro do nosso espírito. Então, nós temos as penas e as recompensas que nós mesmos projetamos para a nossa evolução. Aí nós paramos e perguntamos: mas o que é reencarnação? Em primeiro lugar, ressurreição. A ressurreição pressupõe um retorno à vida, naquele corpo. Só que a própria ciência nos prova que esse corpo, ele já sofreu todo o processo de decomposição dos seus elementos. E é impossível retornar ao mesmo corpo. Então, a ressurreição pressupõe a volta ao próprio corpo, que é impossível isso acontecer. E a encarnação ou a reencarnação? A reencarnação nos diz que é o retorno a um outro corpo, a vida em outro corpo. E essa vida nesse outro corpo chama-se encarnação ou reencarnação. Na Índia, em todo o país, hoje em dia aqui no Brasil, tem histórias maravilhosas de reencarnações, de pessoas que se lembram desses fatos, né? E lembrando Jesus, que no Evangelho de Jesus tem várias passagens que falam sobre a reencarnação. Em Mateus capítulo 17 e Marcos capítulo 18, quando Jesus fala para os seus discípulos da reencarnação de Elias, que era João Batista. Então, eles, no Monte Tabor, Pedro falou: Senhor, construiremos 3 tendas? Um para ti, um para Elias, e uma para Moisés e outra para Elias? E Jesus disse: em verdade eu vos digo, Elias é João Batista, é Elias que havia de vir. E ele veio, fizeram com ele o que bem entenderam, que nós sabemos que João Batista foi decapitado. Então, Jesus diz com todas as palavras, e essa passagem encontra-se em Mateus capítulo 17 e Marcos capítulo 18, falando exatamente com todas as letras sobre a reencarnação. No Evangelho de João, capítulo 3, Nicodemos pergunta: como era possível um homem sendo velho voltar ao ventre da mãe? E Jesus diz: se tu, que és mestre em Israel, não entende dessas coisas, o que dirá que você entenderá das coisas do céu?
Então nós vemos que a doutrina espírita, ela não foi uma criação de Allan Kardec. Allan Kardec apenas foi um espírito evoluído, um espírito dedicado, que veio codificar tudo que já existia. Ele só pesquisou, só buscou e nos trouxe o conhecimento básico para que nós pudéssemos vislumbrar um novo horizonte, um horizonte de fé, de esperança, de coragem para suplantar as nossas dificuldades, né? Por isso, os aspectos, o tríplice aspecto da doutrina, que é ciência, filosofia e religião. E os princípios básicos, a existência de Deus, a pluralidade das existências, a pré-existência e persistência dos espíritos, a intercomunicação entre encarnados e desencarnados, recompensas e penas como consequência natural dos nossos atos praticados, progresso infinito e a comunicação entre os seres. Quer dizer, o progresso, como nós já dissemos, é infinito. Nós iremos caminhar cada vez mais rápido se nós nos dedicarmos à busca desse aprendizado. E nós buscamos também no Evangelho de Jesus, em João capítulo 9, passando Jesus por determinado lugar em companhia dos apóstolos, ele se deparou com um cego de nascença. E os discípulos então lhe perguntaram: Rabi, quem pecou para que ele nascesse cego? Então Jesus disse, quando os seus discípulos perguntaram quem havia pecado, se ele ou a mãe ou o pai, né? Jesus disse que não, que nem o pai nem a mãe havia pecado e nem ele havia pecado. Simplesmente eles foram preparados, eles vieram desta forma para que assim se manifestasse a grandiosidade das obras de Deus. Então, são espíritos que já se propuseram a vir com essa deficiência para que Jesus o curasse e que o povo acreditasse que Jesus era o enviado de Deus. Então, veja bem como está tão intrínseco a bondade de Deus nos dando oportunidade e principalmente a reencarnação, falando claramente da reencarnação e a nossa condição de reencarnante, que, como diz, somente se admitisse a existência em vidas anteriores, é que Jesus e seus discípulos fariam essa pergunta: Mestre, Rabi, quem pecou, esse ou seus pais, para que nascesse cego? Como que esses pais, se não tivessem já reencarnado, poderiam ter pecado? Então, por aí a gente vê que Jesus fala com toda clareza: nem este, nem os seus pais. Ele veio assim para que se manifestasse a obra de Deus. É um fato que nós devemos refletir, porque a doutrina espírita não joga uma verdade absoluta, uma verdade só da doutrina. Não. A doutrina nos ensina a raciocinar, a pesquisar, a procurar. Quando a nossa inteligência diz que é certo, nós aceitamos, mas não é uma coisa imposta, você tem que crer. Não é assim. É através do conhecimento do Evangelho de Jesus, do conhecimento através do Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese. Temos um grande manancial de informações. Basta nos propormos a conhecer, a buscar e entender a doutrina espírita, a terceira revelação que nos foi anunciada em nome de Deus. Muito lindo.